Salve, salve galera, Ferrer na área, saca só. Imagina levar um pé na bunda da sua namorada e virar um viciado em contratar namoradas de aluguel. Pois é, pessoal, o nome desse anime é Kanojo, ou Karishimasu. O nome vai estar aqui no primeiro comentário fixado, então não esquece de macetar no like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! O anime começa mostrando o nosso protagonista, chamado Kazuya, que por sinal, tá super feliz pelo fato de finalmente ter arrumado uma namorada. Mas nada é um mar de rosas, e para sua tristeza, é nesse momento que ela, sem mais nem menos, simplesmente mete um pé na bunda dele. Em meio à sofrência no pós-término e na idade em que os hormônios estão lá no teto, ao invés de procurar por amigos para desabafar, um psicólogo, ou simplesmente conhecer outra garota, ele resolve ir atrás de uma namorada de aluguel, e assim, ele marca seu primeiro encontro com Mizuhara, uma garota linda e encantadora. Depois de pagar pelo encontro, os dois seguem o cronograma e vai para um passeio no aquário, onde ele comenta que gosta muito de peixes. O encontro segue, e na hora da despedida, ela segura sua mão e diz que se divertiu muito com o encontro, e segue seu caminho, deixando ele com cara de bobo e se sentindo especial. Mas ao chegar em casa, nosso protagonista lê vários comentários de avaliações sobre ela, percebendo que tinha tudo sido uma atuação, incluindo o ato de segurar sua mão no final. Ficando puto com isso, ele dá uma avaliação baixa pra ela, e apesar do seu pai ter sido claro que daria dinheiro para ele pagar suas contas e não pra ficar curtindo na faculdade, ele resolve pagar por mais um encontro, com o objetivo de dizer algumas coisas pra ela. E novamente, ela chega com o jeitinho dela, super carismática, e ele questiona se ela não fica mal em ter que sair com caras que não gosta apenas por dinheiro. Ela segue sendo super gentil, até que no passeio do aquário, ele percebe que Mizuhara pesquisou sobre o assunto, somente por um encontro, e começa a gritar, questionando por que ela se daria todo esse trabalho. Isso faz todos ficarem encarando os dois, e ela rapidamente leva ele para um lugar mais privado, onde ela se irrita, já que estava dando o seu melhor, sendo uma boa namorada. E ele não parava de reclamar, sendo que ele que contratou seus serviços, fazendo ele se surpreender com esse outro lado dela. Nesse momento, seu celular toca e Kazuya descobre que sua avó tinha ido para o hospital, e como ainda estava no horário do encontro, ela vai até lá junto com ele. No hospital, sua avó insiste que estava bem e pergunta quem era a garota que estava lá. Seus pais comentam que não poderia ser sua namorada, já que era impossível dele ter uma. Isso faz com que ele apresente Mizuhara como sua namorada, deixando todos chocados. Como de costume, ela se sai muito bem, se passando por uma namorada adorável para a família dele, fazendo até mesmo a avó dele chorar de emoção por seu neto finalmente ter desencalhado. Depois dos seus pais irem embora, a velhota resolve contar a novidade para suas amigas do hospital, deixando o casal sozinho no quarto. Nosso protagonista explica que sua avó já tinha ido para o hospital algumas vezes e feito algumas amizades por lá, o que deixa Mizuhara angustiada, explicando que sua avó também estava no hospital e não podia saber sobre seu trabalho de namorada de aluguel. Os dois saem para se esconder em uma outra sala do hospital, mas sua avó começa a procurar por ele em todos os lugares, fazendo eles terem que se esconder embaixo das cobertas. Kazuya fica nervoso com a proximidade dela, começando a ter certas vontades, o que faz com que ela dê uma bicuda nele. E é nesse momento que a avó da garota aparece, vendo o casal, fazendo as duas senhorinhas ficarem super felizes com a coincidência que seus netos estavam namorando, ao contrário de Mizuhara, que não ficou nada feliz com a situação. Já mais tarde, Kazuya pede desculpas pelo ocorrido, e ela responde que bastavam eles dizerem depois que terminaram e que ficaria tudo bem. Nosso protagonista então conta que o maior desejo da sua avó era que seu neto queridinho encontrasse uma boa pessoa antes dela morrer, e ele explica que tinha conseguido uma namorada, mas depois de um mês, ela terminou. E esse foi o motivo dele decidir alugar uma, mas ele fala determinado que algum dia ele iria apresentar uma namorada de verdade para sua avó, o que faz com que Mizuhara dê um tapão na cara dele, falando que nunca mais quer um encontro como aquele. Mas sempre que ele se sentir sozinho, poderia chamar ela. Porém, Kazuya sai de lá, determinado a não continuar com uma namorada de mentira. No dia seguinte, Kazuya vai para a faculdade, onde fica triste ao ver sua ex-namorada. Mas uma coisa inesperada acontece, ele se encontra com Mizuhara em um visual bem diferente do costume. Mais tarde, ela pega ele para pedir que mantenha em segredo sobre os dois, já que ela não queria que ninguém soubesse da sua profissão. Mas como se não pudesse piorar, eles descobrem que não eram só da mesma faculdade, como também eram vizinhos um do outro. Rapidamente ela entra para dentro de casa para fugir dele, enquanto ele fica em choque com a coincidência. Na sua casa, a avó de Kazuya liga para ele e conta que iria sair do hospital para visitar ele, deixando claro que quer ver Mizuhara junto. Sem coragem de contar sobre o término pessoalmente, ele implora para Mizuhara fingir sua namorada pela última vez, mas ela recusa, lembrando a ele que já tinham combinado. Depois de um tempo sua avó chega e a primeira coisa que faz é perguntar pela namorada, e ele mente, dizendo que ela iria se atrasar. Porém, mais tarde, Mizuhara resolve dar uma espiadinha para ver como ele estava se saindo, e vê que sua avó acabou desconfiando que eles terminaram.
Kazuya pergunta se ela não estava chateada, mas ela diz que por mais que não tenha dado certo, ela gostou da notícia que, enfim, uma garota tenha gostado do seu neto, e que graças a Mizuhara, ela conseguiu realizar seu sonho, por pelo menos alguns dias. Isso faz com que Mizuhara se anime em dar as caras para deixar a avó de Kazuya feliz, fazendo ela pensar que eles tinham voltado, e fica emocionada mais uma vez. Depois da sua avó ir embora, ele agradece Mizuhara por ter aparecido. Ela então pergunta quando ele vai visitar sua avó, que diz ser toda quarta-feira. Ela então responde que beleza, toda quarta-feira, Kazuya poderia alugar ela para deixar sua avó feliz, contanto que ele prometa que não iria procurar por ela em outro local que não fosse pelo site. Chegando na quarta-feira, como combinado, os dois vão se encontrar com a avó dele, e na volta, os dois acabam sendo vistos pelos amigos de Kazuya, Kibi e Kuribayashi, que ficam encantados com sua namorada, fazendo ele se sentir o máximo em apresentar uma garota tão linda como ela. Os dois chamam o casal para se reunirem com eles em um bar e Kazuya acaba aceitando, fazendo Mizuhara ficar mais uma vez irritada, já que os dois estavam cada vez indo mais longe com a mentira. Mas ele explica, e depois era só falar para eles que terminaram. Sem ter outra escolha, ela vai junto com ele, mas chegando lá, todos ficam surpresos em ver que Mami, sua ex-namorada, também estava no bar, o que faz o clima do rolê ficar um pouco tenso entre os brothers, até que Mami tranquiliza todos, dizendo que também já estava em outra. Isso faz ele ficar triste, já que na verdade, ele não tinha uma namorada de verdade, e sim, desejava voltar com ela. Mais tarde, Kazuya vai no banheiro e quando volta vê Mami falando com Mizuhara sobre a relação deles e como ele era completamente sem experiências e carente, o que deixa todos extremamente desconfortáveis. Mizuhara o defende, dizendo como Mami estava sendo cruel e sem noção. Porém Kazuya, esse pastrani, acaba defendendo Mami, dizendo que ela não tinha feito por mal, mas isso acaba fazendo Mizuhara ir embora. Todos ficam mal com o que aconteceu, menos Mami, que continua agindo como se nada tivesse acontecido. O rolê acaba e todos se despedem, quando Mami chega até o nosso protagonista, agindo toda fofa, o convidando para ir até sua casa. Mas rapidamente ela se lembra que seu irmão tinha levado uns amigos para lá, e acaba desfazendo o convite. Alguns dias se passam, e nosso protagonista e seus amigos estão indo por um passeio na praia. No carro, mal sabendo que estava sendo iludido por Mami, Kazuya pensa nela como um anjo, sem nem passar pela sua cabeça que ela estava fazendo tudo aquilo, de dar em cima dele, somente para ferrar com ele. Kibi então pergunta o porquê de Mizuhara não ter ido, e nosso protagonista responde que foi muito em cima da hora, sendo que na verdade tinha sido a falta de grana para alugar ela. Mais tarde Kazuya começa a imaginar como seria perfeito se voltasse com Mami, imaginando que isso deixaria sua avó tão feliz quanto ela ficou quando conheceu Mizuhara. Ele decide então que precisa se resolver com sua ex naquela viagem. Depois disso, vemos a capetinha da Mami postar no privado das redes sociais a sua real intenção, fazer o casal terminar somente por raiva da situação dele já estar com outra. Enquanto isso, vemos que Mizuhara também estava na mesma praia com suas amigas. Ao mesmo tempo, a falsa da Mami mostra seu biquíni para o nosso protagonista e ainda começa a falar do namoro deles, fazendo ele lembrar dos momentos juntos, incluindo um único beijo deles, deixando ele com mais vontade de voltar com ela. Nesse momento, Mizuhara e suas amigas aparecem, deixando ele com medo dos seus amigos a reconhecerem, mas isso não acontece, deixando ele aliviado. Sem saber o que fazer, Kazuya vai ao banheiro, pensando como todos ririam dele se soubessem da verdade. Até que Mizuhara abre a porta, pensando que o banheiro estava vazio. Ela é puxada para dentro e ele agradece por tudo que ela fez por ele. E diz também que pelo jeito que as coisas estavam indo bem com a Mami, pergunta se Mizuhara não ficaria chateada se ele voltasse com a ex. Ela fica irritada e lembra a ele que eles só saíram juntos porque ela estava sendo paga para isso. Nesse momento, Mami aparece na porta e fica desconfiada ao ouvir Kazuya conversando com alguém. Ele rapidamente sai do banheiro, tentando despistar ela, mas Mami insiste em ver com quem ele conversava, até que Mizuhara sai do banheiro com seu visual de namorada, para ninguém descobrir sua verdadeira identidade, fazendo todos pensarem que o casal estava dando uma rapidinha dentro do banheiro. Na rodinha de amigos, todos fazem várias perguntas para o casal, e eles tentam escapar das perguntas, mas Kazuya inventa várias mentiras, fazendo ela ficar irritada. Ele decide então dar uma mergulhada no mar. Percebe que todos os caras estavam elogiando Mizuhara, fazendo ele lembrar que ela era areia demais pro caminhãozinho dele. Nesse momento, Mami aparece e chama ele, armando uma ceninha pedindo para ele ajudar a encontrar sua pulseira que tinha perdido, e de forma muito natural, acaba escorregando em uma pedra, caindo nos braços de Kazuya, e nesse momento, aproveita para roubar um beijo dele. Enquanto isso, na rodinha de amigos, uma garota da turma comenta sobre Mizuhara deixar seu namorado na praia perto de outras meninas, e ela diz que confia nele, sem imaginar que uma linguada estava rolando naquele mesmo momento, entre ele e a ex-namorada. Com o beijo, Kazuya se lembra de quando conheceu Mami, e quando tudo começou, fazendo ele se lembrar de quando jurou para si mesmo que faria ela feliz. Mas logo em seguida, Mami se desculpa pelo beijo e vai embora.
depois de convenientemente ter encontrado sua pulseira. Um pouco depois, sua avó liga para ele para avisar que iria receber alta em breve e assim poderia ver ele e Mizuhara sempre que quisesse. Quando ele retorna para a mesa, vê que todos estavam pensando que Mizuhara era rica por conta de uma mentira dele. Eles falavam de fazer uma festa na mansão da menina, que fica toda sem jeito, quando o inteligente resolve que aquele era o momento ideal para falar que eles estavam terminando. Kibi dá um pombaço sem asa, bem merecido no nosso protagonista, chamando ele de lixo por estar olhando para Mami, mesmo namorando com Mizuhara, pensando que era esse o motivo do término. Kazuya fala que ele não entendia a dor que ele sofreu em terminar com Mami, fazendo todos ficarem aflitos, já que a namorada dele estava ouvindo tudo. Kibi então questiona a Mami, que também estava errada em dar bola para um cara que ela escolheu terminar, só por ele estar namorando com outra. Mizuhara aproveita para ir embora, e depois da poeira baixar, ela se encontra com Kazuya e diz para ele que seus amigos não sabiam da história toda, então não deveria se sentir mal. Ele então conta que sua avó recebeu alta, e ela diz que a sua avó também receberá em breve, sendo um ótimo momento para eles darem um fim naquela mentira. Ele pede desculpas por tudo que fez ela passar, e ela consola ele, dizendo que ele consegue ser homem quando tenta. Após isso, Kibi chama Mizuhara para ter uma conversa, e Kazuya, vendo os dois juntos, pensa que seu amigo estava paquerando ela, mas logo percebe que na verdade, ele dizia para ela como ele tinha boas qualidades, como otimismo, que ele admirava desde quando eram crianças, e diz que achou que finalmente ele tinha encontrado alguém que enxergava suas qualidades. Ele pede para que ela dê a Kazuya uma nova chance, dizendo que comprou 2 passagens de balsa para os dois, para que eles tivessem um momento a sós. Nesse momento, nosso protagonista começa a chorar emocionado, quando acaba sendo pego espiando a conversa, e agradece ao amigo que tem. Em seguida, Mizuhara decide que, como o Kibi tinha feito questão, os dois deveriam ir na balsa, para não deixar ele chateado, e assim, ela diz que eles iriam se encontrar uma última vez. Já na balsa, Mizuhara começa a passar mal, e Kazuya comenta que se pudesse, daria 10 estrelas para ela, por ter sido uma pessoa incrível com ele, e ele explica que faria como ela desejava e não iria incomodar ela mais. Depois de um tempo, Mami liga para ele pedindo para se encontrar na piscina do hotel, mas como ele estava na balsa, ele disse que estava ocupado e que assim que desse, iria encontrar com ela. Enquanto isso, Mizuhara está cada vez pior e resolve chegar perto da beirada para tomar um ar, mas acaba caindo. Todos ficam assustados e Kazuya, que nesse momento estava distraído no celular, percebe o que tinha acontecido e larga o celular na mesma hora e pula atrás para socorrê-la. Nosso protagonista consegue salvar ela, mas acaba desmaiando, deixando Mizuhara desesperada chamando por ajuda. Ela até tenta fazer ele acordar, mas sem ter outra escolha, ela faz a famosa respiração boca a boca, salvando sua vida. Ele acorda todo confuso e ela agradece por ele ter pulado atrás dela. Nesse momento, o resgate chega e eles acabam passando o resto da viagem em um hospital próximo, quando finalmente a viagem acaba. Os dois se despedem e ele agradece por ela ter ido tão longe para salvar sua vida. Ela diz que não foi nada demais, já que são namorados, dando aquela disfarçada por conta dos amigos estarem perto, que pensam que o casal tinha se entendido. E ele pensa que para ela, um beijo não poderia ser muita coisa. Porém, vemos que a garota não parava de pensar nele salvando ela, ao contrário de Mami, que demonstra não querer saber dele. Já em casa, ele começa a olhar as fotos postadas da turma, até chegar em uma foto de biquíni da Mami, que deixa ele com um turbilhão de feromônios, começando a imaginar cenas calientes com ela. Mas no meio dos pensamentos, Mizuhara aparece na sua cabeça, mesmo com ele tentando ao máximo evitar. O engraçado é que, diferente das cenas de Mami, as de Mizuhara era fofa e apenas momentos que eles passaram juntos. E assim, nosso protagonista percebe que realmente estava gostando de Mizuhara, e agora não tinha mais volta. Dias se passam e sua família resolve ir para uma viagem para sua avó dar aquela relaxada e dar uma recuperada. Mas ao chegar lá, ele se surpreende ao ver que ele tinha convidado a avó de Mizuhara também. As duas ficam no mesmo quarto e entregam a chave do quarto dele. Mas assim que ele sai, percebemos que as duas senhoras estavam tramando algo. Ao chegar no quarto, ele vê Mizuhara saindo do banheiro e fica sem entender o que tinha acontecido. Mas Mizuhara, que não era boba nem nada, entende que suas avós tinham armado aquilo. Eles então questionam as duas, mas elas apenas respondem que eles poderiam ficar no mesmo quarto, já que são namorados. Mizuhara explica que não daria, porque eles nunca tinham dado uma pimbada antes. Mas as avós chamam eles de recatados e dá permissão para eles fazerem o que quisessem. De volta ao quarto, os dois pensam que a única solução seria pagarem por outro quarto, mas ambos estavam sem dinheiro, fazendo Kazuya questionar, afinal era muito caro. Mizuhara então deseja aproveitar o tempo para se divertir e diz que iriam dizer às suas avós que terminaram. Mas ao chegar no banho, quando encontra com a avó de Kazuya, as duas conversam e a velhota diz que ela era como um raio de luz que iluminou sua família. E comenta que aquele era o dia que seu marido tinha partido, mas que estava tudo bem, pois ela tinha superado e conhecido a namorada do seu querido neto. E graças a ela, aquele dia se tornou especial.
Mizuhara se sente mal e pergunta o que ela pensaria se soubesse que ela estava mentindo, mas a avó diz que todos mentem, e mesmo que Mizuhara fosse uma alienígena, ela ainda gostaria dela, fazendo a garota desistir de falar sobre o término. Mais tarde, os dois decidem aproveitar um pouco a viagem, e na hora de dormir, nosso protagonista fala que vai dormir no corredor, mas Mizuhara diz que eles poderiam dormir no mesmo quarto sem problemas. E o rapaz não consegue controlar seu nível de testosterona, logo pensa besteira, fazendo Mizuhara dar um chutaço nele, percebendo sua cara. Ela logo diz que não pediu para ele dormir lá por interesse, e fala que se ele tentar alguma coisa, eles se veriam no tribunal. Vemos que de noite, Kazuya não consegue dormir, pensando que Mizuhara deve pensar a respeito dele. Ele pensa como ela era muito mais madura que ele, e como queria conhecer ela melhor. Ele então começa a dizer que não queria terminar, pois sentia que com ela, ele poderia se tornar uma pessoa melhor. E ela responde que ele pode continuar alugando ela, já que parte do seu trabalho era ajudar os seus clientes. Como o objetivo principal era ele conseguir uma namorada nova para apresentar sua avó, ela continuaria sendo sua namorada de aluguel até lá, e ajudando ele a ser cada dia melhor. Alguns dias se passam e eles contam a novidade sobre a continuação do namoro para os amigos de Kazuya. Isso deixa todos felizes, menos Mami, que observa tudo de longe. Mais tarde, Mizuhara reforça para ele que o namoro deveria ser pago e ele poderia ser sincero nas avaliações sobre seu serviço. Mas Kazuya não poderia estar mais encantado com o modo namorada de Mizuhara. Ela então repara no seu celular, que estava todo quebrado. E ele explica que acabou quebrando quando pulou da balsa, mas tranquiliza, dizendo que ainda funcionava. Ele volta a questionar se algum dia conseguiria uma namorada, mas ela tranquiliza ele, dizendo que vai estar lá e ajudar ele a se manter positivo. Quando eles já estavam prestes a ir embora, acabam esbarrando em Kuribayashi, que conta a novidade, ele também estava namorando. Antes que eles pudessem dizer alguma coisa, ele resolve marcar um encontro de casais. Após isso, nosso protagonista fica pensando como até seu amigo virgão conseguiu uma namorada, e ele ainda estava com uma de aluguel, quando de repente, ele tromba com uma garota de lacinho, que sai irritada. No dia do encontro de casais, Kazuya descobre que aquela garota que ele trombou era a namorada do seu amigo, chamada Ruka. Eles então começam a se divertir em uma parede de escalada, e depois de um tempo, Ruka chama Mizuhara para irem ao andar de cima. Chegando lá, ela confessa saber quem Mizuhara era, uma namorada de aluguel. Ela fica surpresa, mas acaba negando e se fazendo de desentendida. Ela sai vazada de perto de Ruka e volta para avisar Kazuya que o segredo dele estava em risco. Os dois ficam aflitos e aproveitam um momento quando Kuribayashi sai de perto para tentar explicar para Ruka que eles eram sim namorados, mas ela pede para eles darem um beijo como prova. Na mesma hora, Mizuhara começa a se aproximar de Kazuya, mas beija ele com sua mão na frente e tampando para que Ruka não percebesse que era um beijo falso, dando a desculpa de fazer isso porque estava em um local público. Kazuya quase tem um piripaque do Chaves com esse quase beijo deles, mas Ruka não se convence, já que não viu de fato o beijo, deixando os dois com medo de serem descobertos. Quando seu amigo volta, nosso protagonista rapidamente dá uma desculpa, falando que Mizuhara precisava ir embora e dar um fim ao encontro. Ela então vai embora, enquanto os três caminham juntos, com Kazuya determinado a não deixar o casal sozinho, com medo de Ruka contar a verdade para Kuribayashi. Mas ela logo se despede, seguindo seu caminho. Ele então decide fazer a pior coisa que poderia fazer naquele momento, ir atrás da garota para tentar conversar a ela de ficar calada. Mas isso só faz Ruka ter certeza que de fato estava certo sobre Mizuhara ser uma namorada de aluguel. Ele começa a seguir Ruka, que questiona porque seria tão ruim alguém descobrir sobre eles, imaginando que ele deveria ter alugado Mizuhara por um motivo besta. Mas ela se surpreende quando ele conta seus motivos, após ele explicar resumidamente a história. No meio daquela confusão, a garota tropeça e cai das escadas, e Kazuya corre para protegê-la, fazendo eles ficarem em uma posição delicada. Ele então implora para Ruka não dizer nada, falando que se não for por ele, para ele fazer pela Mizuhara, que é a melhor namorada do mundo, mostrando uma preocupação muito além do que ele deveria por uma simples namorada de aluguel. Ouvindo isso, Ruka aproveita o momento, então confessa que também é uma namorada de aluguel. Mais tarde, nosso protagonista conta a descoberta para Mizuhara, que ao pesquisar seu nome, comprovava que Ruka disse a verdade, fazendo sentido ela saber sobre Mizuhara, já que estavam na mesma profissão. Mas os dois ainda tinham que descobrir uma forma de fazer ela manter o bico fechado. Então no dia seguinte, Kazuya aguarda a chegada de Kuribayashi, quando Ruka aparece se infiltrando na faculdade. Nosso protagonista questiona o que seu amigo iria pensar ao ver eles juntos, até que o próprio Nerdola dá as caras. Kazuya corre para uma sala para se esconder, mas Kuribayashi acha eles, estranhando ao ver os dois juntos. Ruka então agradece ele por ter alugado ela, fazendo o coitado sair envergonhado de ter sido exposto. Após isso, Kazuya conta pelo interfone para Mizuhara o que tinha acontecido, até que Ruka aparece, a famosa Stalker. Essa mina tá em todos os lugares. Ela explica que seu amigo tinha comentado uma vez onde ele morava, ao passar por perto de lá, e pro seu azar, Ruka identifica a voz de Mizuhara,
questionando como eles eram próximos demais para um casal de mentira. Ela então promete manter o segredo dos dois, com a condição de namorar com Kazuya, Kitalarica. Ela explica que o jeito que ele se preocupa com uma namorada de aluguel fez ela pensar que ele deve ser um cara incrível. Eles então pedem um momento a sós, e Mizuhara pergunta para Kazuya o que ele sentia a respeito da garota. Ele responde que acha ela bonita, mas se for levar em conta seus sentimentos, não seria justo com ela. Mizuhara então fala que sendo assim, ele não deveria namorar com ela, já que se ele cedesse naquele momento, ela iria chantagear ele para sempre, mas eles ainda teriam problema dela espalhar o segredo dos dois. Kazuya decide que contaria a verdade para o seu amigo, e como eles compartilham o mesmo segredo, ele deve concordar em não espalhar a fofoca. Para fugir de Ruka, Kazuya tenta escapar pela varanda, mas ela acaba percebendo e persegue ele, começando a implorar para que ele namore com ela. A garota chora tanto que até Mizuhara fica com pena, pedindo para o nosso protagonista aceitar, já que pelo jeito, ela não iria desistir de chantagear eles, e como sabia onde estudavam e moravam, era muito arriscado. Sendo assim, Kazuya aceita namorar ela em uma espécie de teste para dar uma chance a Ruka. Porém ela não deixa ele em paz, sendo muito grudenta e cobrando atenção toda hora, deixando ele aflito. Ele decide que precisa dar um jeito de se afastar da garota, e com o Natal chegando, nosso protagonista pensa sobre o que fazer na data, tendo a ideia de reservar Mizuhara para eles passarem um tempo juntos. O que ele não esperava é que ao entrar no site ela já estava ocupada, pois estava no topo da lista de namoradas de aluguéis novata. Ele começa a se perguntar por que ela tem aquela profissão, já que não parecia ser por dinheiro nem por ambição, mas como não teria como saber o motivo, ele desiste de pensar sobre isso. Percebendo que iria passar a véspera de Natal sozinho, ele sai de casa meio cabisbaixo, quando vê Mizuhara se encontrando com outro cara, o que deixa ele nervoso, e ao reparar melhor nele, ele se pergunta por que alguém bonito alugaria uma namorada, fazendo ele pensar pela primeira vez na hipótese dela de fato já ter um namorado, já que ser sua namorada de aluguel não impediria ela de ter um relacionamento de verdade. Ele então pensa que seria muita cara de pau dela agir fofa com todos os clientes tendo um namorado. Se sentindo traído, ele decide seguir os dois em nome de todos os seus clientes. Depois de passar o dia todo seguindo o casal, ele fica deprê demais para continuar e finalmente resolve ir embora. Porém, ele dá uma passada no banheiro, onde encontra justamente com o contratante. O garoto estava fazendo uma ligação falando sobre Mizuhara. Depois de Kazuya ouvir algumas coisas suspeitas no telefonema, fica com medo da garota estar em um golpe e resolve voltar a seguir eles para protegê-la. E quando os dois estão prestes a se beijar, nosso protagonista entra em desespero e acaba sendo descoberto. Ele então descobre que na verdade não tinha beijo algum e que ele só estava arrumando o seu brinco, e que na verdade Mizuhara é atriz e o garoto era apenas um amigo que estava ajudando ela a ingressar na carreira. Ela explica que usa a profissão namorada de aluguel como uma forma de treinar a atuação, deixando Kazuya extremamente mal por ter seguido eles o dia todo. Embora Mizuhara não tenha ficado feliz com a situação, ela ignora isso, entregando um presente para ele, uma capa de celular, já que ele tinha quebrado seu celular para salvá-la, e ela tinha meio que abandonado ele em um relacionamento meio tóxico com o Ruka, deixando ele todo emocionado pelo presente. Algum tempo depois, ele consegue um emprego em um karaokê, e como é um cara extremamente carente, vemos que ele continua todo serelepe com a sua capinha, se sentindo especial, mas mais uma vez, ele descobre ser algo comum para ela, ao ler os comentários dos outros clientes. Esse Zé Ruela ainda resolve tirar satisfação com Mizuhara do porquê ela dá presente para os clientes, e ela diz que isso faz parte de ser uma namorada, e não seria problema, ao menos que ele tivesse tendo sentimentos por ela, mas como os dois só estavam juntos pela avó dele, aquilo não era um problema. Nisso Ruka vê os dois juntos e se sente traída, levando imediatamente Kazuya para longe, fazendo o coitado ficar com uma cara de quem pede socorro. Como ela se esforça muito para agradar ele, e ele meio que não tá nem aí, Ruka arrasta ele para um motel, deixando o cara maluco. Ele tenta fugir, mas não consegue, e ela fica só observando seu chilique. Mas depois, ela explica que levou ele lá, somente para ela entender melhor como ele se envolveu com Mizuhara. Ele então explica que era por conta da sua avó, e Ruka, sendo sensata, diz que não dá para eles manterem aquela mentira pelo resto da vida. Ela conta que para resolver o problema, bastava ele apresentar ela para sua avó, mas ele explica que é complicado, pois ela já tinha se apegado a Mizuhara, sendo difícil substituí-la. Ruka então lembra que ele não poderia ter relações com Mizuhara, deixando claro que com ela poderia ser diferente, eles poderiam dar uma funfada, o que faz sentido do motivo de ter aquela conversa naquele lugar. Isso faz nosso protagonista entrar em desespero e fugir pro banheiro na mesma hora, mas para surpresa dele, quando ele sai de lá, ela já tinha ido embora. No ano novo, Kazuya e Mizuhara combinam de passar a tarde com a família dele, mas todos se surpreendem quando Ruka aparece no encontro, como se tivesse tudo normal.
Ela tinha visto a mensagem da sua avó marcando o encontro, quando Kazuya tinha ido ao banheiro do motel, assim, tendo a brilhante ideia de aparecer lá. Sua família então pergunta quem era ela, e essa chupeta, sem noção alguma, de ser sua namorada, fazendo a avó dele ficar furiosa, pensando que ele estava traindo a preciosa Mizuhara. Para se livrar dessa, ele acaba inventando que ela era uma amiga de Mizuhara, que é mentirosa e maluca, mas Mizuhara não tinha coragem de desfazer amizade com ela, por ser uma boa pessoa. Como era difícil que Mizuhara aceitasse uma homenagem, e mais difícil ainda ter duas garotas lindas afim dele, sua avó acredita na mentira. E perto do banheiro, Mizuhara questiona o que Ruka fazia lá, e ela diz que já era hora da mentira deles acabarem, e deixar que ela assumisse o lugar como namorada, questionando se Mizuhara queria continuar sendo a namorada dele, dizendo que ele merece uma namorada de verdade. No almoço, a novela continua com a família de Kazuya, ficando com um sorriso amarelo para Ruka, fazendo ela estranhar. Ela sai com ele e questiona o que estava acontecendo, e ele explica que precisou mentir, chamando ela de mentirosa, fazendo ela ficar triste do porquê ela, que era a namorada dele, mesmo que temporária, deveria aceitar Mizuhara assumir seu lugar. Depois de um tempo, a avó de Kazuya some juntamente com Ruka. Os dois, percebendo o plano dela, ficam desesperados do segredo ser revelado. Enquanto isso, Ruka estava em apuros de como contar a verdade para a avó, mas ela interrompe seus pensamentos, demonstrando estar feliz em finalmente conhecer uma amiga de Mizuhara. Para conhecê-la melhor, a velhinha começa a fazer perguntas sobre como ela era no dia a dia, fazendo Ruka perceber que realmente a avó não queria mais qualquer namorada, e sim a Mizuhara, desistindo de contar a verdade sobre ela. E é nesse momento que Mizuhara aparece, ficando aliviada em perceber que não tinha sido descoberta. Ruka então fala com o nosso protagonista, que entende melhor a situação, mas ele não podia ficar com Mizuhara por outros motivos, e promete que algum dia sua avó iria aceitar ela como namorada dele. Dias se passam, e para piorar, a Ruka resolve trabalhar no karaokê para passar mais tempo com Kazuya. Seus amigos também vão para lá a passeio, comentando que Kuribayashi estava sumido e tinha desistido de ter uma vida amorosa. Kazuya finge não saber o motivo, que era com certeza o fato de ter sido descoberto alugando uma namorada. Então, chegando em casa, ele pensa o que fazer com seu primeiro salário, considerando alugar Mizuhara mais uma vez, mas acaba tendo uma ideia melhor. Ele vai até ela, pedindo para que ela seja namorada de aluguel de Kuribayashi, explicando o que tinha acontecido. O nerdola aguarda no local do encontro, pensando que ele ia se encontrar com Kazuya, e se surpreende ao ver a namorada do amigo, e diz que iria ter um encontro com ele. Ele fica confuso com o que estava acontecendo, e pensa ser só uma piadinha dos dois, mas já que Mizuhara já tinha comprado os ingressos, ele aceita ir com ela. Depois de um encontro com a mina mais perfeita que existe, ele supera seu trauma de relacionamento e deseja ter uma namorada novamente. Na saída, os dois percebem Kazuya de longe, que pelo visto, tem mania de espiar o encontro dos outros. Ela então deixa os dois amigos conversarem sozinhos, e nosso protagonista explica que contratou ela, depois de levar-o fora da Mami. Isso faz ele perceber que realmente era tudo verdade, fazendo os dois rirem de como ambos contrataram namoradas de aluguel. Quando Mizuhara volta, Kazuya vaza para não atrapalhar o encontro, e nesse momento, Kuribayashi se pergunta por que Mizuhara aceitou aquele favor, e pergunta se ela já tinha se apaixonado por algum cliente. Ela fica travada por um tempo e começa a pensar em Kazuya, mas consegue se livrar da pergunta com seu jeito meigo. E já mais tarde, nosso protagonista recebe um bilhete de Mizuhara para se encontrar com ela na varanda, fazendo ele mais uma vez confundir as coisas e pensar besteira. Mas chegando lá, descobre que era a vez dela de pedir um favor. Ela conta que tem uma amiga que estava iniciando como namorada de aluguel, mas como era muito tímida, estava tendo dificuldades, e pergunta se ele toparia sair com ela como forma dela treinar. No dia do encontro, conhecemos mais uma garota de aluguel, chamada Sami. Kazuya fica encantado com ela, mas ao mesmo tempo espantado com o quanto ela de fato era tímida. Os dois caminham e sua ex-namorada, a Mami, logo dá uma bisoiada nos dois juntos. O encontro passa, com ele tentando fazer a garota se soltar, mas ela mal abre a boca para falar. No meio do encontro, ele deixa ela sozinha para pegar bebidas, e ela acaba sendo assediada por alguns caras, mas Kazuya defende ela, fazendo ela ficar grata e se esforçar ao máximo a dar um bom encontro a ele. Mas depois que ele vai no banheiro dar uma mijada, quando retorna, encontra a Mami na mesa junto com Sami. Ele fica nervoso sobre o que dizer, pensa em falar que era uma amiga de Mizuhara, mas Sami age como sua namorada, fazendo Mami pensar que ele estava traindo Mizuhara e que agora ele era popular com as garotas. Depois de ir embora, Kazuya conforta a Sami, dizendo que apesar dela ser realmente muito tímida, dá pra ver o quanto ela se esforçava por o encontro ser divertido, e que ela tem jeito para se tornar uma boa namorada de aluguel, deixando-a toda feliz e com vontade de encontrar ele novamente. Um pouco mais tarde, Mami se questiona como um cara como Kazuya conseguiu duas garotas e resolve pesquisar sobre Sami na internet. E ela descobre sua profissão.
Será que ela é do job? Alguns dias se passam e Kazuya não falava com Mizuhara desde a conversa da varanda, até que mais uma vez ela chama ele para se encontrar para agradecer pelo favor que tinha feito com Sami. Ela também disse que conseguiu um trabalho como atriz de uma peça, então não tinha por que continuar com o trabalho de namorada de aluguel. Kazuya fica triste, pois com ela mudando de trabalho, não teria por que eles continuarem se encontrando. Então no dia seguinte, Mizuhara vai ao encontro que já tinha marcado com o cara que agendou com ela pela primeira vez. Ela se surpreende que ao descobrir que na verdade, a pessoa que tinha agendado com ela era a Mami. Enquanto isso, Kazuya tinha seu encontro com o Ruka, e como ela estava se esforçando bastante e ele precisava de uma namorada de verdade, faz ele começar a considerar oficializar o namoro deles. E no trabalho, ele começa a dizer isso pra ela, quando vê Mami e Mizuhara juntas. Em uma das salas do karaokê, Mami fala que viu sobre seu trabalho em um site e pede pra ela cantar alguma música. Mizuhara questiona o verdadeiro motivo dela ter alugado aquele encontro, mas ela só insiste pra cantar. Depois de cantar, já que não tinha escolha, as duas conversam, enquanto Kazuya mais uma vez espiava o encontro. Mami diz que eles enganaram todos direitinho, mas que deveriam parar, pois enquanto aquela mentira continuasse, Kazuya nunca arrumaria uma namorada de verdade, agindo como se Mizuhara fosse a culpada, inclusive chama ela de falsa, sendo que ela era a única falsa dessa história. As duas então saem do karaokê e nosso protagonista continua seguindo elas. Ele finge estar passando mal para se livrar do trabalho e corre até as duas pensando como ele tinha encrencado Mizuhara, que por sinal, não tinha feito nada para merecer aquilo. Quando ele encontra as duas, Mizuhara questionava se Mami nem ao menos cogitou a possibilidade de Kazuya poder ser o cara para fazer ela feliz, dizendo que ele parecia se importar mesmo com ela. Mas como sempre, Mami foge das perguntas e passa a bola para Mizuhara, perguntando se ela não gostava dele, afinal, os dois tinham fingido serem namorados por um ano. Mas ela também foge da pergunta e insiste que ela leve os sentimentos de Kazuya em consideração, porém Mami apenas ignora e vai embora, deixando Mizuhara frustrada, enquanto nesse mesmo momento, Kazuya chorava escondido. Já de noite, quando Mizuhara chega em casa, ela vê nosso protagonista, que conta que ouviu o que rolou entre ela e Mami. Mizuhara pede desculpas, dizendo que fez tudo o que podia para que Mami se entendesse com ele, mas a real é que ele não suporta mais seus sentimentos e acaba confessando que quem ele realmente queria era ela. Mas por conta do nervosismo, acaba voltando atrás, inventando que quis dizer que queria ela como namorada de aluguel, dizendo que não queria alugar nenhuma outra garota, e rapidamente se despede dela. Na sua casa, Kazuya fica pensando como ele chegou tão perto de se declarar pra ela, mas pensa que não teria como, já que ele não teria chances como uma garota como ela. Enquanto isso, Mizuhara tentava entender o que tinha sido tudo aquilo, e finalizando assim a primeira temporada. E aí, rapaziada, o que você acha? Kazuya consegue uma namorada de verdade ou vai ficar só alugando mesmo? Caso tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e valeu!